do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu. Aleluia. Este era um chefe dos publicanos que era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou seja, uma figueira, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar Aleluia, em sua Jesus. casa. Glória a Deus. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo tudo isto, murmurava, dizendo que entra para ser hospedado na casa de um pecador. Glória a Deus. E levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que Aleluia, se havia Jesus. perdido. Maravilhoso Deus e eterno Pai, o teu filho já tem orado por mim. Meu Deus, mas nesta hora eu quero te pedir que o Senhor me dê a compreensão, o entendimento da tua palavra, e que o Senhor venha falar neste lugar, que o Senhor venha fazer aqui a tua vontade e o teu querer. Meu Deus, já está os teus filhos, está as tuas filhas para receber da tua palavra. E esta palavra, ela tem poder, Senhor, de fazer aquilo que o homem não faz. Ela tem poder de, através do teu Espírito Santo, Senhor, operar neste lugar. Ah, Jesus amado, Jesus querido, vem ser conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Oh, coisa boa é a gente estar na presença do Senhor, né, irmãos? Louvado seja Deus. Há uma alegria em nossos corações quando nós estamos diante de Deus e aonde o Espírito Santo, ele habita. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós não saímos de nossas casas nesta manhã por sair ou simplesmente para atender um convite. Nós viemos nessa noite porque nós cremos e acreditamos no Senhor e no impossível de Deus. Porque o que é possível ao homem, ele faz. Mas o impossível só o Senhor pode fazer na minha vida e na tua vida. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai fazer grandes coisas no meio de nós, no meio desta igreja. Glória a Deus. Aleluia, aqui dentro da Jurutianha, né? Aleluia. Aleluia, onde quer que esta palavra vá ser anunciada. Aleluia. Então nós estamos diante de uma palavra bem conhecida que fala sobre este homem, Zaqueu, um publicano, né? O homem das altas, né? No meio do povo, né? Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar dos milagres que Jesus tinha operado. Aleluia. Por onde quer que ele passava.
Então Zaqueu teve a curiosidade de conhecer Jesus, Aleluia. de ver como era Jesus, de estar com ele ali, frente a frente. Só que a multidão era grande, lhe impedia de chegar até Jesus. Quantos impedimentos surgem em nossas vidas para nós não estar aos pés de Jesus? Quantas dificuldades vêm ao nosso encontro para nós não encontrar Jesus? Mas nós temos que romper, nós temos que ir adiante para ter esse encontro com Jesus. Aleluia, Jesus. E a multidão é um impedimento para Zaqueu chegar até Jesus. Mas Zaqueu, ele teve esta ideia, que sabia do caminho que Jesus ia passar. E ele se apressou-se e subiu nesta figueira. Para esperar, porque sabia que Jesus ia passar. Aleluia, Deus. Quantas pessoas têm deixado Jesus passar em suas vidas? Glória a Deus. Aleluia. Jesus chama, através da sua palavra, anunciar às pessoas, para ele ter um encontro, ter uma conversa, para você conversar com Deus, Aleluia, Jesus. conversar com Jesus. Porque antigamente nós não tínhamos acesso, o povo passado, os profetas, o povo não tinha acesso. Era por meio dos profetas, por meio de sacrifício, para você falar com Deus. Mas Jesus morreu e ressuscitou. E a palavra diz que o véu se rasgou. Aleluia. E agora eu e você temos acesso diretamente de falar com Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. É desse jeito, Jesus. Jesus nos resgatou pelo seu Filho, nos dando mais a oportunidade de estar aos seus pés. Então sabe que eu estava lá em cima daquela figueira esperando a passagem de Jesus. Mas nós vemos algo interessante aqui. Aqui Zaqueu não clamou, aleluia, como aquele cego que dizia: Jesus, filho de Davi. Como aquela mulher que foi, rompeu a multidão e tocou em Jesus. Aqui não fala que Zaqueu não disse uma palavra. Mas Jesus, que é ciente, que sabe todas as coisas, que conhece o pensamento do homem, antes de nós pronunciar qualquer palavra, Ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Ele sabe qual é a nossa intenção nesta manhã. Aleluia. Oh, glória. Tu és santo, Jesus. Ele olhou para cima e viu Zaqueu Tu és santo, e disse: Jesus. Zaqueu, desce depressa, Eita, glória. porque hoje me convém Eita, Jesus. Oh, glória. estar em tua casa. Meu Deus. Aleluia, Jesus.
Aí nós vemos o chamado de Deus na vida de Zaqueu. Aí nós vemos o chamado de Deus na minha vida, na tua vida. Foi Deus que nos chamou esta manhã para nós estar aqui. Aleluia. Foi Ele que nos escolheu. Não foi nós que escolhimos a Ele. A palavra diz, foi Ele que nos escolheu. Porque Jesus sabe todas as coisas, né, irmãos? Tu és Obrigado, santo, Jesus. meu Deus. Ninguém disse para ele que ali era Zaqueu. Mas ele chamou pelo nome. Aleluia. Ele chamou cada um de nós aqui pelo nome. Aleluia. Ele nos chamou para fazer o ID dele, fazer a obra dele. Ô, glória. Seja ministrando, seja louvando, seja orando, seja intercedendo. Mas Ele nos chamou. Ele viu, Ele me viu você como ninguém viu. Mas Ele te viu. E Ele te chamou nesta manhã. Além de Ele te chamar, Ele ainda te dá o convite. Aleluia. Ele disse, eu quero ir à tua casa. Eu quero ir no meio da tua família. Aleluia. Eu quero ir no meio da tua parentela. Eu quero, aleluia. Ô, glória. Oh, aleluia, Deus. Fazer na tua vida o que o homem não pode fazer. Aleluia. O que a riqueza, aquilo que tu tem. Tu Aleluia. não pode ganhar a tua salvação. Louvado Não é seja pelo que Deus. nós temos, irmãos. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, do jeito que nós nascimos, do pó nós viemos, do pó nós tornaremos. Glória e Nós não Deus. podemos levar nada. Nós somos agraciados por Deus pelos bens Glória que a Deus. Ele nos deu Aleluia, Jesus. aqui nesta terra para nós Louvado fluir. seja Deus. Aleluia, Jesus. Tu és Mas até na hora que foi chamado e que reconheceu, ele foi convencido na hora pelo Espírito Santo. Jesus não pediu nada a ele, mas ele reconheceu, houve um arrependimento na vida dele. Ele reconheceu que ali era Cristo, o Filho de Deus. E ele disse, eu vou devolver tudo, aleluia, metade dos meus bens aos pobres. Aleluia. E se eu tiver defraudado alguém 4 vezes, eu vou retribuir aquilo que eu tenho tirado. Louvado seja teu nome, Jesus. Quando o homem conhece a Deus, vem sobre ele o arrependimento. Então não é por força, a palavra diz, nem por violência. É pelo Espírito de Deus, aleluia. Só Ele, aleluia. Mas para isso, eu e você, nós temos que abrir nosso coração. Nós temos que deixar Jesus entrar Aleluia. em nossas vidas, em nossa casa, Glória em a Deus. nossa família. Aleluia, Jesus. Você vê quando nós aceitamos Jesus, né? Aquelas pessoas que não conhecem, elas passam a nos criticar. Começa a nos apontar. Aqui começaram a apontar Jesus. Não é certo tu entrar na casa daquele homem, ele é um pecador. É, Deus. Ele é um publicano. Mas Jesus fala na sua palavra, ele veio para os pecadores. Ele veio para os perdidos da casa de Israel. Ele veio para aqueles que necessitam e precisam. Aleluia. Eu precisei, aleluia, conhecer Jesus. Louvado seja teu nome, Jesus.
entregar minha vida a Ele para que Ele fizesse uma mudança na minha vida. Eu fosse falar, testemunhar da onde o Senhor me tirou. Aleluia. Glória a Deus. Das bebedeiras, de todo tipo de drogas. Aleluia, Jesus. As madrugadas que eu vaguei, dentro das favelas de Fortaleza, em muitos cantos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus faz assim. Mas Ele me chamou. Ele me escolheu, Ele te escolheu. Aleluia. E entregou em nossas mãos. Aquilo que até os anjos queriam fazer era levar a sua palavra, levar a sua obra, mas Ele confiou. Nós homens somos ainda pecadores, somos sim, aleluia, mas Ele confiou. Ele prometeu à sua igreja que nunca nós estaria só. Aleluia. Ele deixou o Consolador. Ai, la mão da caixa. Meu Jesus da glória. Aleluia. Ele confiou, irmãos. Aleluia. Deus. Ainda dá à igreja a maior autoridade sobre a terra. Se os ministros de Deus se reunissem e tirassem a placa de igreja, olha o tamanho que era a potência da igreja. O grande de joelho, aleluia, Deus atende. Aleluia. Glória a Deus. Santo. Aleluia. Aleluia. Porque nós servimos a um Senhor. É um céu, não tem dois céus. Nós vamos para o céu. É, Deus. Seja Deus. A igreja vai ficar reunida. Ele diz que Ele vai tirar dos quatro cantos da terra povos. Aleluia. Tu és soberano, meu Aleluia. Deus. Aleluia. Então, Zaqueu tem o privilégio, irmãos, Aleluia. de levar Jesus até a sua casa. Aleluia. Tu és santo. Quando Jesus chega lá, né? Aleluia. Ele disse: houve salvação nesta casa. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes é só um que aceita Jesus no meio de uma família. Na igreja, no evangelismo, onde seja. Mas Jesus diz aqui na sua palavra, quando ele leva, ele vai com Jesus. É quando Jesus, Pai, chega lá e diz: a salvação aqui nesta casa. Aleluia. A salvação dentro da tua casa. A salvação dentro Glória a da tua Deus. família. Eu creio, Deus. Aleluia, Jesus. A salvação aqui dentro desta comunidade. Eu creio, Deus. Aleluia. A salvação. Aleluia, Aleluia. Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Mesmo todo o povo criticando Jesus porque não compreende as coisas do trabalhar de Deus. Aleluia. As coisas espiritual se diz sim espiritual. Verdade. As pessoas criticam, né? O evangelho, nós, porque não conhece. Aleluia. E nós não devemos ignorar essas pessoas porque falta a ele conhecimento. Verdade. Mas a partir que ele confessa, que ele recebe Jesus, a sua mente começa a mudar. Você já começa a ver com outros olhos, porque as coisas se decidem já. É espiritual, não é mais material. Aleluia. Quando nós aceitamos Jesus, eu não sabia o que era versículo, o que era capítulo, os livros. Não sabia. Mas com o tempo, Aleluia. fomos aprendendo, aleluia, e conhecendo quem é Jesus. Glória a Deus. Jesus é o único mediador entre Deus
e o homem. Ele diz que não há outro caminho entre o homem e Deus. Glória a Deus. Pai Senhor, Deixa Deus. é um horário? Deixa Deus te usar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele é o caminho. Só que esse caminho ele é apertado, ele é estreito. Você vai ter que renunciar. Deixar a sua vontade. Eu creio que fosse pela nossa carne, nós estaríamos agora nesta manhã em uma praia, em um churrasco, em um momento de lazer. Mas nós escolhemos esta manhã agradecer a Deus estar na sua presença. Agradecer a Ele pelo fôlego de vida. É uma dádiva nós estar ainda com este fôlego de vida sobre esta terra. Então nós escolhemos estar aqui nesta manhã. E aprove Deus pelo seu Espírito Santo que nos trouxe e nos conduziu até aqui. Então começa as críticas sobre Jesus, porque ele entrou naquela casa. Entrou na casa daquele publicano. Mas Jesus fala na sua palavra, né, irmãos? Ele veio para os perdidos, para aqueles que se arrependem. E ele também diz, este homem também é filho de Abraão. Aleluia. A salvação, irmão, é para todos. Glória a Deus. É para todas as nações. É para toda cor. Não importa se seja rico, se seja pobre. E nós vemos um detalhe que Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Né? Mas ele também diz que não é impossível para Deus. E aqui nós vemos o impossível de Deus, né? Zaqueu era rico, a Bíblia diz que ele era rico. Era. Então o impossível de Deus aconteceu aqui, o que eu disse, irmão. Deus faz o impossível acontecer na minha vida e na tua vida. Aleluia. Então, quando nós confessamos a Jesus e entregamos as nossas vidas a Ele, agora nós temos a responsabilidade de evangelizar e levar esta palavra a outras pessoas, aos nossos familiares, aos nossos parentes, aos nossos amigos. Contar esta novidade, esse encontro que nós tivemos com Jesus. Aleluia, Jesus. Que lindo, Deus. Um encontro maravilhoso de Deus. Aleluia. Quando Zaqueu encontra Jesus, né? Houve ali primeiramente o arrependimento. Ele reconheceu Jesus. Então ele já mudou as suas atitudes, ele já mudou a sua forma de pensar. Ele já agora vê com outros olhos, já tem outra visão. Aleluia. Então nesta manhã, irmãos, Deus entregou a cada um de nós, ao pastor, ao presidente dessa igreja, ao irmão dirigente, à irmã, a responsabilidade, a confiança de levar esta palavra adiante. Aleluia. Para que o reino de Deus venha crescer, para que o número de salvos aumente, aonde quer que você for levar esta palavra. Pede a Ele. Só que Deus nos chama, irmãos, alguns especificamente para uma obra, para um chamado,
para um determinado trabalho. Aleluia. E muitas vezes não é do jeito que nós pensamos, não é do jeito que nós queremos, porque a nossa vontade agora tem que ser a vontade do Senhor. É Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai dizer, vai por este caminho, aleluia. Não pega atalho, o caminho é esse. A gente diz, Senhor, mas o caminho está cheio de pedras, está cheio de espinhos, está dificultoso, aleluia. Mas Ele pede para mim, você confia no chamado daquilo que eu entreguei em tuas mãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então fazer missões, né, irmãos? Não é fácil, mas a missão está no coração de Deus. Aleluia, Jesus. Porque a igreja, o foco da igreja tem que ser almas. Aleluia. É almas. Glória a Jesus. Aleluia. É vida sendo liberta. Não é riqueza. Não, não. Ele diz que tudo vai perecer. Ele diz que nós temos que criar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. É quando eu e você se apresentar diante de Deus, aleluia, não chegar lá com as mãos vazias. Apresentar aquilo que Ele confiou nas tuas mãos, que Ele confiou nas minhas mãos. Diz, mas eu não prego, mas eu não louvo. Mas você está aqui adorando, você está aqui reconhecendo que Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Mesmo que você ainda não tenha esse encontro. Aleluia, Jesus. Mas é algo inexplicável, aleluia, que acontece em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado é Deus. Então já estou querendo encerrar essa palavra, mas eu quero testemunhar algo para Aleluia. você, algo para nós, né? Continuar acreditando, continuando tendo esta fé. Para mim saber e você saber que o seu trabalho no Senhor, ele não é em vão. Às vezes nós esperamos ser reconhecido pelo homem. Mas o homem é falho, assim como eu sou falho, assim como você é falho. Nós temos as nossas fragilidades. Aleluia. Por isso que ele diz que nós não devemos olhar nem para um lado nem para o outro, mas olhar somente para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Porque no momento que nós olhar, irmãos, para o homem ou esperar do homem, nós estamos sujeitos a fracassar, nós estamos sujeitos a desistir daquilo que Deus entregou em nossas mãos. Aleluia. Se nós for olhar pelas lutas, pelas dificuldades, ou nós achar também que depois que nós aceitamos Jesus, eu não quero lhe enganar, dizer que tudo vai ser um mar de rosa, não vai ser não. É Deus. Vai não. As lutas elas vão continuar, as dificuldades elas vão continuar. Só que é diferente, porque você tem agora Jesus, você tem agora o Espírito Santo, você tem agora alguém que possa lhe conduzir, para você prosseguir, para você não parar, para você continuar nesta caminhada. Aleluia. Glória. Amém, Jesus. Como o irmão sabe, você via ali, não estou falando mal, porque Deus tem os seus planos. Verdade. E Deus não manda ninguém sair de igreja e ir para outra igreja. Às vezes é Deus que quer lhe levar, lhe conduzir a outro lugar onde está tendo a necessidade, onde Ele quer lhe usar. Louvado seja Deus. Porque nós fomos chamados, aleluia, para fazer o ídolo do Senhor. E se você tem chamada, arde no teu coração desejo de levar essa palavra, de fazer algo para o reino dos céus. Aleluia. Aí
Aí eu estava orando pelas madrugadas, falando com Deus, que a gente é falha. Eu disse: Deus, as palavras, às vezes, que tu usa, eu e muitos cegos, para profetizar, para falar, e há muitas vezes essas palavras, ela não acontece imediatamente. E aí nós se sentimos frustrados, dizendo, as pessoas até criticam a própria igreja, nem ninguém de fora, diz: é falso profeta, porque não se cumpriu. É, Deus. Mas a profecia de Deus, às vezes é imediatamente, às vezes acontece com anos, 10 anos, 20 anos. Ô, glória. Deus. Deus prometeu à minha mãe que salvaria ela, salvaria o seu esposo, que diga. E passou cerca de 25 anos ela esperando. Aleluia. Mas o que Deus promete, Ele cumpre, só tenha certeza. E ele aceitou Jesus numa quinta-feira, e pela madrugada ele adoeceu, foi levado para o hospital, e sexta-feira Deus guardou ele. Mas a promessa, a palavra do Senhor foi cumprida. Ô, glória. É desse jeito, Jesus. Mas nós, seres humanos, nós ficamos às vezes querendo duvidar. Eu disse: Senhor, tu já tem me usado muitas vezes, fazer eu falar palavras, e não tem se cumprido. Será que eu falei de mim mesmo? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu falei? Mas aí Deus começa a falar com a gente. Por isso que é bom a gente estar de joelho falando com Deus, contando os seus problemas para Deus. Nós não conversamos nossos pecados para um homem, mas sim para Deus, porque Ele tem poder de perdoar. Nós fazemos aqui aquilo que Deus manda, é orar. É Ele que manda você confessar a Deus diante dos homens. Nós, os pastores, os ministros, faz essa função. Glória. A gente de joelho conversando com Deus, Ele nos dá a resposta às nossas orações. Aleluia, Jesus. Eu disse: Senhor, é o jeito parar. Porque muitas das coisas que Deus falou não está se cumprindo. Mas Deus começa a falar. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora, que nem eu falei. Quando Davi foi ungido, jovem ainda, mas para reinar, foi mais de 40 anos para ele chegar lá em Judá. Mais outra temporada para ele chegar em Jerusalém. Mas a palavra foi cumprida. O que Deus prometeu se cumpriu. É, Jesus. Eu orei e vim trabalhar, né, irmãos? E de manhã eu passei, né? E parei, levei o nosso pastor ali. Tinha faltado alguns trabalhadores, eles foram comigo ali na frente. E conversando, né? Ele disse: irmão, você lembra uma vez que Deus lhe usou? Que eu ainda ia assumir uma congregação. Naquele momento, irmão, aleluia, foi a resposta de Deus para a minha vida. Aleluia, Jesus. Porque eu disse: irmão, lembro. E me lembro quando eu disse a ele que Deus ainda ia, aleluia, agraciar ele com trabalhos ainda aqui dentro. Verdade, glória a Deus. Né? Foi, Jesus. E aí quando ele falou isso, eu entendi que era a resposta de Deus da minha oração. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus. Foi, Jesus. Na hora, no momento mais difícil da nossa vida, onde nós estamos querendo desistir, né, irmãos? É, Deus. Deus não deixa. É verdade. Ele traz a nossa memória aquilo, aleluia, que Ele determinou para mim e para você.
Então ali foi um fortalecimento, né? E eu busco a Deus para cada dia que eu possa me levantar, me erguer para fazer a vontade de Deus, para viver esse chamado que Deus nos chamou. Glória a Deus. Eu não sou um pregador, irmão, não. Porque eu não tenho tanta, aleluia, uma leitura, uma capacidade, né? Mas aquilo que o Senhor me deu, aleluia, eu vou me esforçar para fazer Aleluia. a vontade daquilo que Deus me chamou e determinou e aquilo que Deus entregou em minhas mãos. Glória a Deus. Não desista daquilo que Deus entregou em suas mãos. Não desista dos seus familiares, não desista dos seus parentes, irmão. Se a minha mãe tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui, primeiramente Deus, com certeza. Mas ela insistiu em oração. E Deus também prometeu, disse, você e sua casa serviremos ao Senhor. Ela prometeu, de todos os teus filhos, eles serão homens de Deus, estarão sobre o altar. Aleluia, eu tenho 4 irmãos homens, aleluia, todos eles estão diante do altar de Deus, pregando a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Seja Deus. Você diz, irmão, isso é você se orgulhando? Não, é mostrando para você que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, para cumprir com a sua promessa. Louvado seja teu nome, Jesus. Porque eu sou testemunha viva, né, do que Deus fez na minha vida, na minha casa, através da minha mãe, a primeira que aceitou Jesus. Glória a Jesus. Jesus entrou e salvou toda aquela casa. Glória a Deus. Toda a minha família. Aleluia, Jesus. Cumpriu. Aleluia. Hoje ela dorme no Senhor. Mas às vezes eu fico meditando, me balançando lá no cajueiro e meditando. Aleluia. Com fé, quanta perseverança ela creu e acreditou e orou, buscou pela sua casa, pela sua família. Aleluia. Por isso eu quero dizer nesta manhã, não desista da sua casa, da sua família, do seu chamado, aleluia, daquilo que Deus entregou em suas mãos. Mesmo que o homem não reconheça o que você faz, o preço que você paga, aleluia. É Deus. Mas Ele está vendo, aleluia. Glória a Jesus. E Ele disse que nós não devemos querer a glória do homem, porque se nós quisermos a glória do homem, nós já fomos recompensados. Aleluia. Então continua entrando no teu quarto, orando em secreto, Ele te responderá. Deus, Amém? aleluia. E eu quero agradecer essa rica oportunidade, o privilégio de estar aqui junto com os irmãos e a confiança aí do nosso pastor, presidente, do nosso pastor ali, sua esposa e todos os irmãos. É um prazer conhecer cada um e eu quero agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Que palavra do céu abençoada. Aleluia. Quero dizer para a igreja que eu sou apenas o pastor local. E estarei dando oportunidade ao nosso pastor presidente, pastor Adolfo, para estar encerrando o trabalho, orando e dando as bênçãos apostólicas no nome de Jesus. Mas antes disso, quero perguntar se tem alguém que queira aceitar Jesus, que entendeu a palavra. Vem aqui na frente, nós vamos fazer a oração da fé pela sua vida no nome de Jesus. Tem alguém? Todo mundo é crente? Aleluia. Alguém quer aceitar Jesus? Não tem ninguém? Aleluia. Todo mundo é crente? Alguém quer se reconciliar com Deus? Aleluia. Não? Então, pastor Adolfo, nosso pastor presidente aqui no Brasil, está com a oportunidade de orar e trazer as bênçãos apostólicas no nome de Jesus. Amados irmãos, hemos podido escuchar palabras do Senhor. Pregador não é aquele que tem capacidade cultural. Pregador é aquele que é orientado Aleluia.
O Espírito Santo de Deus. Eu posso ter um nível cultural alto. Posso ser médico, engenheiro. Mas se não tenho o Espírito Santo em minha vida, Aleluia. a vida, o alma está seca. Está vazia. Porque o homem se compõe de corpo, alma e espírito. Mas os três componentes que a pessoa tem que estar orientado, dirigido por um Espírito Glória a Jesus. de Deus. Essa palavra de Zaqueu, aquele homem rico, como bem foi falado por el pregador, ainda quando sendo Jesus o rei dos reis, o dador da vida, falou que era difícil entrar um rico no reino dos céus, mas ele não falou que era impossível. Ele falou, é difícil. Mas a palavra dada aqui nos dá visão que ainda o rico, que não é apegado a os bienes materiais, porque onde está nosso pensamento, aí está o coração. E o dinheiro, o amor ao dinheiro, ter dinheiro, se vem de Deus, é bom, porque toda dádiva e todo dom perfeito vem do céu, vem do Pai das luzes. Glória a Deus. Você pode ser um crente, pode ter um negócio, pode ser um engenheiro famoso, porque Deus fez famoso. Porque o único famoso é Jesus. Ô, glória. Aleluia. E Jesus comparte sua fama com quem Ele quer, em las mãos de quem Ele quer colocar. Eu vou fazer uma petição para a igreja, porque tem petições que eu recebo na rua, de amigos, de pessoas que querem oração, e eu faço. Em meu personal eu faço, eu oro, porque graças a Deus eu sou um homem de oração. Mas quando a pessoa se decide a visitar a igreja, já é outro compromisso. Já a igreja tem compromisso de orar por aquela pessoa Verdade. que se acercou à igreja com o fim de colocar-se um dia, quando ele entenda, quando o Espírito trabalha em seu coração e ele queira confessar Jesus. É o caso de o engenheiro, o amigo Celso Torres,